Bem-vindo a mais um dia do Clique 365, um desafio onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias um clique, uma ideia, alguma coisa para nós podermos aprender e com isso crescer diariamente. E hoje é uma espécie de continuação do que a gente estava falando no clique de ontem, que foi mais opções, menos ação. Pois bem, então dá para escrever isso de forma diferente. Menos opções, mais ação. E eu citei ontem o livro O Óbvio que Ignoramos e eu não tenho a versão física dele. Eu uso esse aparelhinho aqui para versões digitais de livros porque ele não imita mais um papel, porque ele não emite luz. Tem luz, mas tem como deixar sem luz que se não tiver uma fonte externa ele fica apagado, como se fosse o papel. E nesse livro, O Óbvio que Ignoramos, ele traz duas ilustrações aqui, duas ilustrações, na verdade, não são ilustrações, são histórias, elas aconteceram de fato. Que uma foi a Universidade de Stanford. Os pesquisadores queriam saber por que tem uma violência tão pesada nas penitenciárias, nas cadeias. E eles fizeram esse estudo em 71, pegaram os voluntários, as pessoas não podiam ter passagem pela polícia, nunca poderiam ter no seu passado um histórico de encarceramento e coisas desse tipo. E o estudo foi um fracasso. Eles pensaram em manter o estudo durante 2 semanas, ele durou 6 dias. Pensaram 14 e aguentou só 6. Porque o pessoal que foi o policial, os agentes penitenciários começaram a ficar extremamente violentos, os presos começaram a dar problema e muitos desistiram, um monte teve colapso nervoso e alguns mostraram, vamos dizer, sequelas, problemas mentais por causa do estudo durante o decorrer da vida. E aí eles pensaram assim, mas que coisa estranha, por que isso aconteceu? Então isso prova porque a cadeia é daquele jeito e tal. Mas acontece que em 1945 já havia acontecido um experimento um pouco mais real, vamos dizer assim, que na verdade foi extremamente real, dos campos de concentração nazista. E o psicólogo Viktor Frankl, ele foi um dos que ficaram lá nos campos de concentração. Viktor Frankl não ficou 6 dias, ele ficou, de acordo com os dados aqui, 910 dias. Isso dá 2 anos e meio. E acontece que Frankl saiu de lá mais forte do que ele entrou. E essa foi a principal pesquisa do psicólogo Viktor Frankl. Por que as pessoas saem mais fortes de eventos traumáticos do que outras pessoas? Bem, isso é tema para um outro clique, mas o ponto que o livro O Óbvio que Ignoramos quer ressaltar é o seguinte. Viktor Frankl e os outros detentos dos campos nazistas, eles tinham um único propósito: sobreviver. Já os encarcerados do teste, eles podiam, por exemplo, abandonar o teste na hora que quisessem. Então, percebe-se que eles usaram esse paralelo e chegaram à seguinte conclusão. Por ter menos opção, a pessoa sabe mais como agir acertadamente. E ele ressalta sobre a importância de ter uma visão de onde se quer chegar, porque daí você consegue fazer as escolhas diárias com maior facilidade. Tudo se resumir vai em prol de isso vai me ajudar a chegar no meu objetivo, isso não vai me ajudar a chegar no objetivo. Pronto, simplifica a ação. Então, o próprio propósito de você ter um propósito é afunilar as opções. Isso faz com que você haja mais. Só que tem um porém. Existe caso de pessoas que elas têm uma lesão cerebral que faz com que elas não tomem mais escolhas, que elas não sabem mais escolher e que, na verdade, elas não têm mais vontade de agir em prol de mais nada. Elas perdem aquela força, aquele pulso, aquela energia que vou fazer, tem que acontecer, isso. E aí perceberam que mais escolhas faziam essas pessoas voltarem a ter esse pulso. Não seria contraditório com o que a gente viu no clique hoje? Bem,
esse é o tema para amanhã. Então, se gostou do clique de hoje, curte, comenta, compartilha e até a próxima!